Muito bem, nós estamos gravando mais um vídeo e eu quero mandar um abraço aí para todo o povo, né, aí de Fortaleza, do Rio de Janeiro, aqui de São Paulo. A gente tem recebido vários e-mails, várias mensagens, né, de pessoas que estão nessa luta com a gente, em favor da verdade. Você que não me conhece ainda, eu sou pastor Gilardo, eu fui pastor da Igreja Universal do Reino de Deus por vários anos e nós estamos aqui mostrando a verdade, mostrando aquilo que acontece por trás do altar da Igreja Universal do Reino de Deus. E às vezes a pessoa ela se pergunta por que as pessoas são enganadas, por que às vezes a pessoa ela passa 10, 15, 20, 30 anos dentro da instituição e ela continua sendo enganada. E muitas despertam, abandonam essa prática que é ensinado na igreja. E por que muitas permanecem? Existem dois motivos. O primeiro é a falta de conhecimento da Bíblia. No livro de Oséias, capítulo 6, fala que o meu povo ele está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, um dos motivos é esse, a falta de conhecer a Deus, de conhecer a sua palavra. E o segundo motivo é que o trabalho é tão diabólico que ele passa por verdade. A mentira dentro da instituição universal, a mentira, ela passa pela verdade. As trevas que existem lá, ela passa por luz, porque a mentira ela é tão bem feita que as pessoas acreditam, elas se iludem. E a Bíblia fala sobre isso. Inclusive, aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3, fala o seguinte, olha o que o apóstolo Paulo ele diz: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebestes outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Então, é exatamente isso que acontece. O povo, as pessoas que vão até a Universal, eles recebem um Evangelho que não é o Evangelho de Cristo. Eles recebem um Espírito que não é o Espírito de Cristo. É por isso que muitos sofrem. Você sabia que muitas pessoas vão até a instituição e elas não têm espírito, não têm demônios dentro dela. Mas quando elas saem carregadas, elas saem mal, elas saem pior do que entrou. Porque em muitas reuniões, no lugar de expulsar o mal, eles invocam o mal para a vida da pessoa. Então tem muita gente sofrendo por causa dessa prática. Tem muita gente se desviando da fé por causa da mensagem, da palavra que é pregado dentro da instituição. Aí ele fala mais aqui, olha só, versículo 7. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosses exaltado? Porque de graça vos anunciei o Evangelho de Cristo. Você vê que o apóstolo fazia com amor, porque amava as pessoas, ele fazia de graça. Está bem claro aqui. Com a verdade de Cristo está em mim. Esta glória não me será impedida nas regiões da Cássia. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, o farei, para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo que se gloriam,
sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos, olha o que ele fala aqui, hein? São obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Está bem claro. Eles estão como pastores, mas não são pastores. É como no passado. Eles tinham muitos que se levantavam como apóstolos, mas eles não eram apóstolos. Tem muitos que estão aí dentro da instituição, principalmente a liderança da Igreja Universal, eles estão como bispos, mas eles não são. Eles não têm parte no ministério de Cristo. Por isso que eles negam a fé. Por isso que eles negam o sacrifício de Cristo. É por isso que eles pregam sobre o sacrifício. Na verdade, eles estão fazendo o que o diabo ele faz na macumba, na umbanda, a mesma coisa. As pessoas vão lá e eles pedem sacrifícios. As pessoas vão na Igreja Universal e eles pedem sacrifícios. São falsos pastores, falsos bispos. Aí eles falam, o apóstolo continua falando aqui. Não é de se maravilhar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjos de luz. Então, por isso que muita gente é enganada. Porque a mentira, ela é pregada, ela é tão bem feita, que as pessoas se enganam e passam anos e anos enganados nessa prática. Quer dizer, o diabo, ele é tão astuto que ele se disfarçou de anjo de luz. E a prova é que a Bíblia diz que a terça parte dos anjos acreditaram nele, seguiram ele. É por isso que existe essa multidão seguindo esses falsos pastores, esses falsos bispos. Por isso existe uma multidão que acredita na palavra que sai da boca do bispo Macedo. Por isso existe uma multidão que acredita na palavra que é pregado dentro da instituição universal. Porque é algo tão diabólico que engana tanta gente. E fala mais aqui. Aqui no livro de Mateus, capítulo 24, no versículo 24, diz o seguinte: porque há de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível, enganariam até os escolhidos. Você sabia que existem muitos que ainda estão dentro dessas instituições? E não é só a Igreja Universal não, pessoal. Todas as igrejas que a pregação dela são bênçãos, vitórias, conquistas e principalmente promessas de riquezas, todas elas estão pregando um evangelho falso, que não é o evangelho de Cristo, que não é o evangelho dos apóstolos, que não é a palavra de Deus. Então, todas essas instituições, o trabalho é tão inspirado pelo diabo que engana essa multidão que está aí. Para ser bem claro para você, por que existe multidões na Igreja Universal? Quer dizer, o povo agora está despertando, né? Por que existe muita gente? Porque não se prega o verdadeiro evangelho. A igreja onde você está, se está entupida, se tem multidão, é porque não se prega o verdadeiro evangelho. E é só você ver o que é pregado na sua igreja. E as reuniões, é reunião de vitória, reunião de milagre, é reunião de riqueza, é reunião de prosperidade, são as correntes que tem dentro da sua igreja. Então, é porque o verdadeiro evangelho não é pregado aí. São falsos pastores, falsos bispos. E o trabalho é tão diabólico que a Bíblia diz aqui que, se possível, enganariam até os escolhidos. Então você vê que o negócio é tão sério que, se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. Então,
ainda existem dentro dessas instituições, inspiradas pelo diabo, muitos escolhidos, que Deus escolheu para a sua salvação. E essas pessoas vão despertar ainda, porque ela é escolhida para a salvação. Então, por isso que essa multidão é enganada. Esse é um dos motivos. Porque o trabalho é tão diabólico que, se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. Tá legal? Então é isso. É isso. É isso que eu queria falar nesse vídeo aqui para você. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê um ok. Compartilhe para um maior número de pessoas possíveis. Se inscreva no meu canal. Tá bom? E se você que está desiludida pelo Evangelho, talvez você passou anos dentro da instituição sendo enganado e você descobriu, e hoje você despertou, mas você está desiludida por tudo e você precisa da nossa ajuda. Entre em contato com a gente. Você que está afastado, porque muitos às vezes se descobre a verdade e ela não busca mais a Deus, ela não vai mais em lugar nenhum. E talvez você está aí só, desanimado, um monte de dúvidas na sua cabeça sobre várias coisas. Então, entre em contato com a gente. Você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Nós vamos deixar na descrição desse vídeo, tá bom? E conte com a gente, que nós vamos ajudar você, tá certo? Então, que Deus te abençoe. E eu tenho certeza que a Igreja de Cristo, ela está despertando e nós vamos vencer toda a mentira que esses falsos pastores, esses falsos bispos, essas falsas instituições têm pregado e têm levado muita gente para o inferno. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.